Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Você pode cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Todos que estão presentes e todos que estão online, nos assistindo, eu desejo as mais ricas bênçãos dos altos céus para a sua vida. E que esta oração realmente venha chegar diante dos céus. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas o amigo de todas as horas está bem pertinho de você. Ele está presente. O Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Deus amado, Pai eterno, nós queremos Te louvar, nós queremos glorificar, nós queremos exaltar a Ti, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, eu peço algo grande na vida dos Teus filhos, Senhor, que estão aqui presentes, que estão nos assistindo. Venha entrar dentro desta casa, venha resolver os problemas, venha colocar para bem longe tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Entra com providência, faça um milagre maior, que é o milagre da restauração, o milagre da salvação. Deus continue nos abençoando com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Ele com a canção de número 88. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão, e o Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor.
e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso teu verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Enquanto for no céu morar e descansar dos dias meus, eis viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Jesus está bem pertinho de você. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! No Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com a canção de número 127. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Jesus está bem aqui, pertinho de você. Aleluia, glória a Deus. Oh, fala, Senhor, aleluia. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atende ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Oh, Senhor, fala conosco nesta noite memorável, Senhor. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia.
fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Canção de número 186. Você pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor e valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Deus, quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Irei ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Esse dia está chegando. Quem tem essa esperança pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. 244. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Adore esse Deus que teve tanto amor, enviando o seu único filho para morrer. Aleluia, por nós sendo pecadores. Louvai a Jesus, louvai a Jesus. Oh, aleluia. Louvai a Jesus amoroso, na cruz dos pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, eu tenho no meu coração, eu dou
Jesus, nosso guia no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Oh, aleluia! Glorifica o nome do Senhor, adore a Ele, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia. Vamos orar. Nós temos um propósito de oração e devemos apresentar ao Senhor nesse exato momento. Nós vamos orar pela nossa família, nós vamos orar pelo santo ministério e nós vamos orar pela nossa nação. Eu não sei o que é que você está enfrentando dentro do seu lar, qual é o problema que você está passando. Mas eu tenho certeza que num futuro bem próximo você pode bradar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem tem essa alegria, essa certeza, pode glorificar o nome do Senhor. Embora haja conflitos, dilemas, dificuldade, mas Deus vai entrar com providência dentro do seu lar. Nós vamos orar nesse exato momento. Maravilhoso Deus, Pai de tanta bondade, Deus de infinita misericórdia, nós queremos te louvar. Nós queremos exaltar a Ti, Senhor. Nós queremos dizer que Tu és santo, tremendo e absoluto. E eu quero Te louvar porque apesar da Tua glória, o Senhor importa conosco, com a nossa maneira de ser, com o nosso modo de viver. Tu conhece a nossa estrutura, Tu sabe das nossas limitações, Tu sabe das nossas ansiedades, Tu sabe dos nossos medos, Tu sabe das tormentas, das lutas que temos enfrentado. Mas, Senhor, nós confiando que o Senhor está conosco na embarcação, com certeza nós ouviremos como uma brisa, aleluia, o Senhor dizendo: aquieta-te vento, acalma-te mar, aleluia, o Senhor está conosco e nós vamos chegar ao porto seguro, porque o Senhor é o dono dessa embarcação. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, Senhor. Senhor, entra com salvação, entra com restauração, entra com mudança de vida. Onde houver, Senhor, uma necessidade de uma intervenção divina, vai ao encontro agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu peço um grande milagre para o santo ministério, Senhor, para o nosso pastor, Senhor, guarda ele, livra de todo mal, Senhor, dá vitória, Senhor, para o pastor Gessé, juntamente, Senhor, com a nossa pastoral, juntamente com todo o ministério, Senhor, juntamente com esta igreja, Senhor, presente online, Senhor, que estão, Senhor, ouvindo nesta noite, necessitando, Senhor, de algo que vem da tua parte. Deus amado, abençoa esse grande empreendimento que está, Senhor, sendo realizado, Senhor. Nós queremos, Senhor, no futuro bem próximo dizer: oh Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Senhor, guarda a nossa nação, livra-nos de todo mal, de todo perigo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus, os dias são difíceis e complicados, mas o Senhor está no comando de tudo. Entra com providência, faça milagres e maravilha, em nome de Jesus. Amém e amém. Continuamos louvando ao Senhor, aleluia. Aleluia.
O Senhor, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem eu temerei? Se você confia nele, então adore a Ele com todo o seu coração nessa noite. Aleluia. Salvação, e a ti me renderei.
Jesus vai voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Continue adorando a esse nome que está acima de todo nome. Esse nome que é maravilhoso, poderoso. Aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é!
esse Deus maravilhoso, aquele que morreu, mas que ressuscitou, aquele que cuida de nós e que nos prometeu a vida eterna. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é forte, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Coisa linda, né? Essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite para ministrarmos, louvarmos o nome do nosso Deus, estudarmos um pouco a palavra de Deus também, depois desses louvores maravilhosos aí, né? Que as nossas irmãs também entoaram, quem toca também aí, né? Parabéns a todos, que Deus abençoe. Abramos as nossas Bíblias lá no Apocalipse, no capítulo 2. Vamos continuar estudando um pouco, né, do Apocalipse. Enquanto nós temos tempo, enquanto ainda a igreja está na terra, né? Muito breve a igreja será tirada, irmãos. O arrebatamento da igreja está muito próximo. E nós temos que estar preparados para subir. Os irmãos estão ouvindo aí? Está dando para ouvir? Está ouvindo aí? Se não tiver, vê mais para... Tá bem? Vê mais para próximo aí. Mais perto, né? Abra a sua Bíblia lá. Abramos a nossa Bíblia, né? Lá no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, irmãos.
O livro do Apocalipse é um livro que, durante muito tempo, muita gente botou medo, né? Fez uma escatologia de medo. A pessoa estudar não é para ter medo. Apocalipse 1, 2 e 3 é para a igreja aqui na terra, né? A partir do capítulo 4, Deus começa a revelar o céu. E a partir do 5, desaparece a palavra igreja do Apocalipse. Porque a igreja já está na eternidade com Cristo. A igreja será arrebatada. E o Senhor Jesus, no dia de domingo, né? Eu acho muito maravilhosa, o adjetivo correto é esse, eu acho muito maravilhosa a palavra de Deus. Porque no dia de domingo o Senhor deu essa revelação aqui para toda a igreja através do seu servo, o apóstolo João. Era um dia de domingo, quando ele foi arrebatado e teve essa visão. E nós estamos estudando, já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 até o 7, então hoje nós vamos continuar no versículo 8. Já estudamos do capítulo 2 até o versículo 7, e a partir do versículo 8 hoje. 2 de Apocalipse e o versículo 8. Só 4 capítulos sobre a igreja de Esmirna, né? Essas igrejas aí que o Senhor Jesus, o próprio Cristo, enviou uma carta através do apóstolo João. Então vejamos o que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele disse para aquela igreja, né? Assim se expressou o Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último. Fala da eternidade de Cristo, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Eu sei a tua tribulação. Eu sei a tua pobreza. Mas tu és rico. Eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Senhor Jesus, autor e consumador da fé, nosso Salvador, nosso Senhor, Mestre amado, querido, nós já oramos a Ti, nós já louvamos. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós estamos reunidos nesta noite no Teu nome. Nesse dia 21 de abril de 2022, nós nos rendemos aos Teus pés. Senhor, nós nos diminuímos e que o Teu Espírito Santo, como está escrito nesta palavra, fale à Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo desperte em nós, Senhor, a fé, a esperança, o amor. Senhor, a convicção no arrebatamento da Tua igreja. Porque não adianta, meu Pai, nós neste mundo termos glórias e falarmos do Teu amor, fazermos a Tua obra e não subirmos no arrebatamento. Precisamos estar preparados. Precisamos estar, Senhor, como diz a Tua palavra, ensinados. Ensinados, precisamos estar repreendidos por Ti, precisamos estar corrigidos por Ti, Senhor, para que nós venhamos ter um comportamento digno de sermos chamados cristãos e possamos deixar em breve este mundo, para sempre habitar para Ti na eternidade. Vem salvar nesta noite,
vem reconciliar vidas nesta noite, vem curar nesta noite, Senhor, visitando os lares, os enfermos, onde quer que tenha uma pessoa doente que seja visitada e seja restaurado, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, no nome de Jesus nós repreendemos as enfermidades, no nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, os demônios que se levantam contra a Tua igreja, contra a Tua obra. No nome de Jesus nós abençoamos o nosso país, Senhor, que venha guardar as nossas autoridades, o Poder Executivo Federal, o Poder Executivo Estadual e o Poder Legislativo, Senhor. Ó Deus, guarda a nossa nação, que a nossa nação venha ter paz, e que o Senhor ilumine os homens, para que cada um exerça o seu papel constitucional, de acordo com o que está escrito na letra da nossa Constituição. Ó Deus amado, santo e justo, nos dá uma reunião de aprendizado, Senhor, de estudo da Tua palavra nesta noite. Nós queremos ser ensinados por Ti, Senhor. Nós queremos ser repreendidos por Ti, Senhor. Nós queremos ser corrigidos por Ti, Senhor, para que nós venhamos ter uma educação cristã digna da nossa luz brilhar no mundo, Senhor, e os homens possam ver as nossas boas obras e glorificar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Pai amado, nós te oramos em nome de Jesus. E aqueles que creem e concordam, digam amém. Graças a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. São 19 horas e 44 minutos. Graças a Deus por este dia, né? Dia 21 de abril, um feriado nacional aqui no Brasil. Dia de Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Em homenagem, que foi morto durante a Inconfidência Mineira, já por conta da independência do Brasil, 21 de abril de 1792, né? Todos devem lembrar disso. Mas também hoje a nossa capital federal, Brasília, né? Completa 62 anos. Brasília foi inaugurada ali 21 de abril de 1960. É uma das obras de arte do mundo, né? Patrimônio cultural da humanidade. O cristão, irmãos, ele tem que ser uma pessoa esclarecida. Por isso existe país, existe a igreja, a palavra. Tem que ter conhecimento de tudo, né? O apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses que a gente tem que examinar tudo e reter o bem. A palavra de Deus diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então é muito bom a gente saber de como funciona a sociedade, né? Como é que nós funcionamos. E graças a Deus por este dia, um dia feliz, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, né? A nossa nação que hoje teve algumas turbulências, mas com certeza tudo o Senhor nos ajudará para que a paz reine na nossa nação. Devemos orar pela paz e pela verdade, né? Que a verdade prevaleça sempre e que o bem sempre vença o mal. É isso que nós queremos. Mas, meus amados, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, nessa leitura que fizemos do Senhor Jesus, uma carta que Ele mandou escrever para a sua igreja lá na cidade de Esmirna. Essas 7 cartas nós já temos estudado, já falamos em outras oportunidades, que elas representam 7 períodos da igreja, né? Os primeiros 500 anos da igreja, depois que Jesus ressuscitou. Recentemente nós passamos pela Páscoa, domingo de Páscoa, domingo passado. Então, os historiadores marcam o ano 30 da era cristã, né? Como o ano da ressurreição de Cristo, com uma margem de erro, né? De até 5 anos. Mas o ano 30 ali é um ano bem representativo do ano que Jesus ressuscitou. A história, os historiadores, os estudiosos, eles marcam esse ano, levando em consideração a vida do grande rei Herodes o Grande, né? Que morreu em 4 a.C. Então, no ano 2030, vai se fazer 2000 anos que a igreja está aqui na Terra. E nesses 2000 anos, esses 2000 anos de história da igreja, inclusive eu tenho um livro aqui que eu trouxe, que é o livro que eu estudo, História Eclesiástica, né? Tem um livro aqui muito bom. É o livro que eu passei o dia todo estudando hoje, gosto muito de estudar. É bom que a gente estuda, tanto a gente estuda a história secular, como estuda a história bíblica, né? Uma coisa tem a ver com a outra.
E esse livro aqui, ele relata exatamente esse período aqui da igreja de Esmirna. É um livro histórico, né, escrito pelo escritor, pelo historiador chamado Eusébio de Cesareia. E ele é considerado, depois de Lucas. Lucas foi o primeiro historiador da igreja, né, que escreveu Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos. E Eusébio de Cesareia, ele é considerado o segundo historiador da igreja, depois de Lucas, né? Olha a importância. Esse homem viveu aqui, nasceu no ano 2003 e morreu no ano 340. Ele é considerado o primeiro historiador da igreja, né? Historiou a igreja ali, a história da igreja, desde os apóstolos, analisando o Império Romano, analisando os apóstolos, a vida, a sequência, a sucessão depois dos apóstolos. E ele relata justamente esse período, esses 4 versículos que eu acabei de ler aqui, referente à igreja de Esmirnas. Esse livro aqui, História da Igreja, ele é considerado, depois de Atos, a continuação do livro de Atos. A continuação do livro dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, vocês sabem, todos nós sabemos, que ele tem 28 capítulos e ele não teve uma conclusão. O apóstolo Paulo escreveu, quando chegou ali em 28, ele deixou em aberto. Passaram-se 300 anos depois, Eusébio de Cesareia, ele escreveu esse livro aqui relatando esse período ali, dando sucessão a que o apóstolo Paulo ensinou, que o historiador Lucas, evangelista, escreveu na Bíblia. Então, esta carta representa o segundo período da igreja, do ano 100 ali até o ano 325 da era cristã. É considerado um período de grande perseguição. Período de uma perseguição muito grande, né? Muito intensa. Está revelado aqui, Jesus revelou para a igreja que iria acontecer esse período de perseguição. Jesus ressuscitou no ano 30, o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente no ano 60, 30 anos depois. E esse livro aqui, Eusébio de Cesareia, foi escrito mais ou menos no ano 300. É uma continuação da história, história pura. E a gente tem que estudar para a gente entender esses 4 versículos que tratam do período da igreja de Esmirna. E nós vimos aqui, para começar, que o Senhor Jesus, de uma forma muito extraordinária, e é por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. Agora, a palavra de Deus ensina quem quer. Quem não quer não vai aprender nunca. Nunca a pessoa vai aprender. A pessoa que quer aprender, ela tem que mudar o seu comportamento. Não adianta você ouvir e não mudar o comportamento. A pessoa só aprende quando muda o comportamento. Estava ali conversando com o missionário Lázaro, que vai viajar muito em breve, numa viagem missionária, e eu falando para ele, dizendo assim, olha, toda vez que eu me lembro, que eu penso que eu sou alguma coisa, foi as palavras que eu disse para ele, e eu me lembro de Jesus e eu sei que eu não sou nada, né? Porque Jesus Cristo realmente, Ele é quem é o autor, né? Ele é o consumador da fé, foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem enfrentou uma agonia profunda, irmãos. Jesus enfrentou profundas dores. Se hoje a gente vê pessoas chorando, né? Pessoas sentindo dores, pessoas desesperadas, é porque, se comparar com o sofrimento que o nosso Senhor passou nesta terra, nós vamos ver que nós estamos muito, mas muito, muito longe mesmo de passar o que Jesus passou. Jesus sofreu uma agonia profunda. E os anjos de Deus, diz a Bíblia, que foram lá consolar Jesus no Getsêmani. É claro que as nossas aflições deste mundo nós teremos. Mas nós não estamos sós. Nós temos ao nosso lado, nós temos habitando dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus é quem está conosco através do seu Espírito, nos ensinando todas as coisas, nos fortalecendo, para que nós possamos vencer todas as adversidades e ficar aguardando só a trombeta tocar nos 4 cantos da terra, para nós deixarmos este mundo e subirmos para habitar para sempre com o Senhor. Esta é a nossa esperança.
quando a gente vê a mensagem que o Senhor Jesus enviou a esta igreja, irmãos, a gente começa a se conscientizar, nós nos conscientizamos do nosso papel de cristão aqui na terra. Primeiro, o Senhor Jesus estipulou aqui uma pessoa para cuidar da igreja, que é o anjo da igreja. Cada igreja tem o seu pastor, os outros são auxiliares. Isso aqui é muito claro na Bíblia. E nós começamos a ter problemas, porque nós precisamos entender e mudar o nosso comportamento com relação a isso. O pastor da igreja é quem é o dirigente da igreja, quem é o responsável pela igreja. E ele constitui auxiliares para poder lhe auxiliar na administração, na governança da igreja. Presbíteros, aqui nós temos presbíteros, nós temos missionários, nós temos diáconos, nós temos as pessoas que auxiliam o pastor da igreja, que é o anjo da igreja, a governar a igreja. E assim deve ser, porque foi assim que Jesus ensinou. Então ele diz, escreve ao anjo da igreja, né? Esse anjo da igreja aqui, segundo esse historiador, por isso que eu trouxe esse livro, ele chamava-se Policarpo, né? Era o bispo da igreja lá em Esmirna, Policarpo de Esmirna. Esse homem, ele foi morto, né? Foi morto, queimado vivo numa fogueira no ano de 155. Queimado vivo numa fogueira. Está escrito aqui, ó, história, né? Por causa do evangelho de Jesus aos 86 anos de idade. Com 86 anos, ele foi levado à presença do governador, e o governador perguntou a ele se ele queria negar o nome de Jesus. Já era um ancião, que ele levasse em consideração a idade dele, 86 anos. O nome dele era Policarpo de Esmirna, nasceu no ano 63 da era cristã, e ele foi morto, sacrificado, né, tornado mártir no ano 155. Ele disse, olha, governador, o Senhor Jesus, durante os 86 anos da minha vida, só me fez o bem. O Senhor Jesus esteve ao meu lado sempre. Como é que agora eu vou negá-lo na hora final? Pode fazer o que está no seu coração, porque eu não negarei o nome de Jesus. Glória a Deus, né? E aí, meus amados, a gente fica imaginando, eu imaginei durante muito tempo as dores que esses homens sofreram. Mas diz, revelação também nesses livros, e através do Espírito Santo a gente sabe que esses homens recebiam uma unção especial, né? Eles recebiam uma graça na vida deles, para eles poderiam resistir essas tentações, essas tribulações, essas dores profundas. Até porque esta palavra Esmirna, ela significa a palavra mirra. Esmirna significa mirra. E mirra, ela é um tipo unguento que ela alivia dores, né? Ela é usada no embalsamento. Você vê que essa palavra mirra, ela aparece lá em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 11. Se você quiser conferir, Mateus 2 e 11, esta palavra mirra, ela aparece, que é o nome de Esmirna, o nome daquela cidade. Aquela cidade tinha uma igreja, e a cidade chamava Esmirna, e essa palavra Esmirna quer dizer mirra. E olha aqui, Mateus 2 e 11 diz assim, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, os reis magos, né? E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro falava da realeza de Jesus. Jesus seria rei, né? Olha que ele era criança, acabei de nascer. Aqueles 3 reis, muito ricos, visitaram aquele menino em Belém da Judeia. E aí levaram para ele presente, para o menino Jesus. E o presente era ouro. Ou seja, ali estava dizendo que Jesus seria rei. Aquele ouro não foi pouco, não está quantificado quanto era. Mas com certeza era suficiente para a manutenção de Jesus, né? Ali Jesus recebeu o ouro. Jesus recebeu incenso, falava que Jesus seria sacerdote. Um sacerdote não segundo a ordem de Arão, porque a ordem de Arão é um sacerdote que tem fim. Mas a ordem de Melquisedeque não tem fim. Por isso que a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, a palavra de Deus, ela não muda. Está escrito, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, levaram para ele ouro, levaram para ele incenso, significando o sacerdócio de Cristo, e levaram para ele mirra.
Mirra era um incenso. Mirra era usado no embalsamento. E essa mirra aqui falava do sacrifício que Jesus iria passar na cruz. Então, mirra aqui tem a ver até com unguento que ameniza dores. Voltando lá para o Apocalipse, a palavra Esmirna quer dizer mirra. Ou seja, é bem representativo. E Jesus diz, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus é eterno. O apóstolo João diz que do princípio era o verbo, capítulo 1. E esse verbo que era a palavra, que era o Cristo, era Deus, estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Então o Senhor Jesus, Ele tem o controle da nossa vida. Ele tem o controle da história. Ninguém entra nesta vida, ninguém sai desta vida sem a permissão do Senhor Jesus Cristo. Isto está escrito no Apocalipse, quando Jesus ressuscitou. Está escrito aqui no versículo 18, que fui morto, mas estou vivo. Capítulo 1, versículo 18. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem um controle, não precisa nós nos preocuparmos, não precisa nós ficarmos atribulados. O que nós precisamos é nos aproximar do nosso Deus, é estar em comunhão com Cristo, é estar estudando a palavra de Deus, é estar em vigilância, é estar em oração, é estar em comunhão com o Senhor, que muito em breve nós deixaremos esta terra para estar para sempre com o Senhor. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. A esperança da igreja é essa. Meus amados irmãos, o mundo ocidental está evangelizado, irmãos. O mundo ocidental está evangelizado. O que nós estamos trabalhando hoje é para trazer as pessoas para Cristo, que ainda não aceitaram Cristo, mas já ouviram falar de Cristo. Eu vejo aí dos presídios, trabalhos evangelísticos são feitos nos presídios, que é um dos locais mais perigosos que tem para a evangelização. Mais difícil, um dos campos mais trabalhosos que tem. Mas tem servos de Deus que têm coragem de ir lá. E lá, quando os servos de Deus idem, o diabo, ele urra igual leão. Ele urra como leão. Porque ele quer mostrar, quer fazer zoada, né? Mas os irmãos entram ali. Pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E o diabo se prostra aos pés dos servos de Deus. Não é fácil entrar ali. Mas eu vi um depoimento de um homem de Deus que faz esse trabalho aí. Geralmente são pessoas muito espirituais. E aquele homem entrou naquele presídio. E ele gravou. E foi perguntado o nome daqueles jovens que estavam ali, tudo abaixo dos 30 anos. Pasmem. Daniel, Davi, Lucas, João, Marcos. E aquele homem perguntou se já tinha ouvido falar de Jesus. Todos tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Estavam lá, mas um dia estiveram na igreja. Um dia estiveram aqui na igreja. Mas o mundo, meus amados irmãos, o nosso adversário, ele persegue. Se nós vemos aqui no que a palavra de Deus diz, olha no versículo 10, Jesus diz assim: não temas, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. É claro que nós estamos falando aqui da prisão, e na prisão tem muitas pessoas hoje, não por causa do nome de Jesus. Hoje não tem no Brasil ninguém na prisão por causa do nome de Jesus. Estou falando do Brasil, no mundo tem, viu? No mundo tem muita gente presa hoje por causa de Jesus. Principalmente no mundo oriental. No mundo oriental tem muitas pessoas presas por causa do nome de Jesus. No mundo ocidental não tem ninguém preso por causa do nome de Jesus. Mas aqui está dizendo que o diabo ia lançar muitos na prisão. Se nós olharmos pelos olhos espirituais aqui,
esses meninos que estão na prisão hoje, que um dia tiveram na igreja, foi o diabo que tentou e levou eles para lá. Muitos deles podem estar me ouvindo. Mas um dia cantaram na igreja, no coral. Um dia evangelizaram. Um dia foram tocadores da igreja. Filhos de crentes. Se ajoelharam na igreja, ouviram a mensagem, a palavra. Mas o diabo enganou. E não é mentira isso. Jesus disse: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Jesus está falando aqui por causa do evangelho. Mas esses meninos que estão aí no mundo ocidental na prisão, é porque deixaram o evangelho, mas estão na prisão. Irmãos, nós temos 3 adversários. O nosso adversário principal é muito claro, é o diabo. O Senhor Jesus diz: o diabo, vosso adversário, 1 Pedro 5:8. Brame como leão, buscando a quem possa tragá-los. Está escrito na palavra, o diabo é o nosso adversário. Mas não se esqueça que nós temos também a carne e o mundo. Se nós observarmos 1 João no capítulo 2, 1 João no capítulo 2, e no versículo 16, nós vamos ver que nós temos 3 adversários. Porque tudo que há no mundo, 1 João 2,16, primeiro adversário, a concupiscência da carne. A carne é nosso adversário. A concupiscência dos olhos também é nosso adversário. A ambição, o desejo descontrolado, a ilusão do mundo. Está escrito, a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então está aí os nossos adversários. Se nós observarmos Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado aí. Primeiro o diabo disse, transforma pedra em pão para alimentar a carne. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Então nós temos que saber que nós temos a carne, e a carne é nosso adversário. E temos que saber tratar, conduzir esse adversário, porque nós estamos aqui. A palavra de Deus diz que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vigiar. E quando fala da concupiscência dos olhos, a concupiscência dos olhos é os desejos mundanos. A ambição pelo ter, pelas riquezas desse mundo. E nós sabemos que, como disse Jó, nu viemos para esse mundo, e nu sairemos daqui. Nada trouxemos para cá, e nada daqui levaremos. E graças a Deus por isso. O que nós levamos desse mundo, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, é quando nós aceitamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso mestre, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Aí nós temos os nossos pecados perdoados. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aí sim nós estamos preparados para ouvirmos a trombeta de Deus tocar. Te prepara, irmãos. A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que é a soberba da vida? A soberba da vida é exatamente Satanás. Que ele é o nosso adversário, ele fica influenciando pessoas. Ele fica levantando adversários. Às vezes até dentro da igreja. Irmão se levantando contra irmão. Pai se levanta contra filho, filho contra o pai. Irmãos, isso não é de Deus. Nós temos que aprender que temos que viver em comunhão. Em comunhão com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em comunhão com o nosso próximo. É claro que nós não somos perfeitos. Nós não estamos pregando aqui a perfeição. Mas a palavra de Deus diz que se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão sim uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Aleluia! É este poder que o mundo não tem, irmãos. E nem sabe. Mas a palavra de Deus tem esse poder de transformar o homem. Quantos de nós já fomos transformados? E o que Jesus diz aqui? Jesus diz assim, ó. Esta igreja é uma igreja que tem obras. Versículo 9. Obras, meus amados, fala da luz. Obra fala da luz. Jesus diz lá em Mateus 5 que nós devemos ser sal e luz. Mateus 5 nós estamos estudando na escola dominical. Ele diz que nós temos que ser sal e luz. Sal é a nossa santidade. É o que está dentro de nós, são as nossas virtudes que nós temos. E luz fala exatamente das obras. Assim resplandeça, 5,16 de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Jesus que está nos céus. Se nós queremos glorificar o nome de Jesus aqui na terra, eu quero glorificar o nome de Jesus aqui na terra, então nós temos que ter bom comportamento, nós temos que saber ser educados, irmãos. O que nós temos problema no meio da igreja hoje é porque nós somos mal educados. Falta educação. E a educação é a palavra. É a palavra que orienta, é a palavra que ensina. É a palavra que diz como é que nós devemos se comportar, como nós devemos sentar, como nós devemos levantar, como nós devemos nos vestir, como nós devemos falar, como nós devemos calar, como nós devemos obedecer, como é que nós devemos ser. Respeitar as pessoas de mais idade. Respeito uns aos outros. Que aí nós já estamos falando de valores. E é preciso que a igreja saiba disso, irmãos. Os cristãos é um povo de Deus, é um povo abençoado, porque tem a palavra. Você sabe o que é que distingue nós do mundo? A palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, nós seríamos quem, irmão? Se eu não fosse a palavra, eu me sentiria um gigante, um monstro. Uma pessoa sem princípios. Mas quando a palavra de Deus entra dentro de mim, porque diz a Bíblia em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e discerne as intenções do coração. A palavra de Deus é viva. Viva quer dizer virtudes e valores. Aí a gente começa a entender. A gente começa a entender a palavra. A palavra nos ensina a sermos santos? Sim. Mas a palavra também nos ensina que nós devemos ter virtudes. E virtude tem a ver com santidade. E santidade não tem a ver com eu dizer que sou santo. Até porque isso é muita arrogância. Nós somos santos pela misericórdia do Senhor. Mas nós não somos perfeitos, somos cheios de falhas e de pecado. A palavra de Deus não manda eu analisar a vida de ninguém. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Deixemos de examinar a vida do outro, do próximo. E examinemos a nós mesmos. E aí nós vamos concluir se nós somos dignos ou não de termos o nome de cristão. Porque Jesus Cristo, meus amados irmãos, foi um homem cheio de virtudes. Jesus Cristo foi um homem cheio de valores. Jesus Cristo nasceu numa família pobre, todos nós sabemos disso. Mas não é por isso que Jesus foi um mal educado. Jesus era um homem extremamente educado. Jesus era um homem extremamente educado. Um homem cheio do poder, cheio da unção, filho de Deus, o verbo de Deus encarnado. Mas Jesus era educado sim. Em momento algum Jesus desrespeitava a autoridade. Em momento algum Jesus desrespeitava ninguém. Ele exercia a sua palavra com autoridade. Porque Jesus era um homem de virtudes e um homem de valores. E é claro que isso é o evangelho, porque a palavra de Deus diz. Está lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas olha, Jesus diz aqui no versículo 9 da leitura: eu sei as suas obras. Não se preocupe, meu amado. Não devemos nos preocupar. Jesus sabe o que nós estamos fazendo. Eu não me preocupo, e você também não. Nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas falam a nosso respeito. Não devemos nos preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o que o Senhor Jesus sabe ao nosso respeito. O que o Senhor Jesus sabe ao nosso respeito.
O que o Senhor Jesus sabe ao meu respeito? O que foi que eu deixei de fazer para estar na presença do Senhor? O meu esforço no estudo, na educação, no trabalho. É isso que o Senhor Jesus quer saber. Ele diz aqui: eu sei as tuas obras, irmãos. Eu sei a tua tribulação. Nós passamos por isso, amados. Quem nunca passou por uma tribulação? Quem nunca passou por um momento difícil? Quem nunca passou por um aperto? Quem nunca precisou de socorro? Toda conversa, meus irmãos, tem dois lados. É interessante que a gente vai convivendo e vai ouvindo falar. E eu vou citar um exemplo aqui que acontece muito na sociedade. Separação de casais. As pessoas vêm falar para a gente. Há poucos dias eu fui procurado por uma pessoa e disse assim: mas vou trazer o meu marido para a senhora, para você dizer para ele, porque eu disse a ela, eu estava ensinando a palavra lá, em determinado local, e eu disse que a principal função do homem é proteger a mulher. Errei, irmão, dizer isso? Não. Errei não, está na Bíblia. A principal função do homem é essa. Foi por isso que Deus fez um homem forte. E deu a ele um auxiliar. Então o homem tem por obrigação defender a sua esposa. Inclusive, eu vi o pastor Gessé dando aqui do Tetelzinho, né? Do irmão Tetel aí, né? O irmão Tetel está ali. Tem um casal de Tetel aqui, que é uma ave, né? E está ali, a bichinha está choca lá com a teteiazinha irmã, né? E ela está lá chocando, mas o irmão Tetel não deixa ninguém chegar perto. Eu vi o pastor contando aqui. Porque essa é a função da natureza. E eu estava numa reunião e eu falei isso, uma reunião onde tinha pessoas estudadas, né? Não eram pessoas evangélicas. E eu disse: olha, a principal função do homem é proteger a mulher. E geralmente quando você fala nisso na sociedade, dá uma polêmica medonha, né, irmãos? Dá muita polêmica, porque tanto tem o feminismo, como tem os homens grosseiros, né? E dá uma polêmica medonha. E aquela irmã, depois do culto, ela congrega na igreja aqui em Fortaleza, ela disse: olha, eu vou trazer o meu marido para você falar com ele. Eu disse: não, quem tem que falar com ele é você. Não, mas eu queria, pois venha vocês dois. Porque senão eu não posso ouvir só uma conversa, né, irmãos? Se a gente fosse ouvir só a conversa dela, da irmã, ela ia dizer só o mal do marido, né? Infelizmente é assim. Mas a gente tem que ouvir os dois lados. Toda conversa tem os dois lados. A Bíblia nos ensina assim. Nós devemos ser sábios. Inclusive esses reis magos que levaram ouro, incenso e mirra para Jesus, mago quer dizer sabedoria, reis sábios. A sabedoria. A sabedoria de Deus tem que estar dentro de nós. Então toda vida que for alguém falar mal para você de alguém, repreenda no nome de Jesus. Pode receber a autoridade de Deus. Diga: meu irmão, me perdoe, mas eu não quero saber disso não. Eu não quero saber disso não, porque isso aí não vai agregar nada na minha vida. Isso aí não vai aumentar a minha espiritualidade, pelo contrário, vai me tornar uma pessoa mal educada. Olha que Jesus diz aqui: eu sei a tua tribulação. E as tribulações, irmãos, elas começam por isso. Se nós formos ver o capítulo 4 de Tiago, está escrito lá: de onde vêm as vossas tribulações? Mas vem dos nossos deleites, vem das nossas vontades, sabe? Porque nós não queremos abrir mão de nada. Mas Jesus está dizendo que sabe a sua tribulação, sabe o seu aperto, sabe a sua dificuldade, sabe que você tem conta para pagar, sabe que você tem que botar alimento na mesa. O Senhor Jesus sabe disso. Porque Ele está dizendo aqui. Aí Ele diz assim: sei que também é a tua pobreza, mas olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. Você é rico. Você é rico. Essa pobreza aqui era física, mas era rica espiritualmente. Era uma igreja cheia da graça. Era uma igreja cheia do poder de Deus. Era uma igreja que transbordava os dons espirituais. Era uma igreja que crescia. Era uma igreja que aprendia a palavra. Jesus está dizendo: tu és pobre fisicamente, não tem dinheiro, mas olha, é espiritualmente rico. Eu sei aqueles que blasfemam. Tem gente blasfemando, irmão. O diabo coloca pessoas para nos acusar. A pessoa está dizendo: está dizendo isso aí é porque não é ele. Ai não, isso aí eu não quero nem ouvir. Isso é blasfêmia. Quem está falando aqui é o Espírito de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tem um hino aí. Agora tem muita gente que faz isso da boca para fora, porque adora ser adorado. Diz da boca para fora, mas quer ser adorado. Está cheio.
Faz o hino do cantor cristão. Diz, eu não preciso ser conhecido de ninguém. Você pode dizer isso? Você tem que ser conhecida do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter os dons espirituais na sua vida. Você tem que ter o poder de Deus na sua vida. Você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Você tem que estar preparado para ouvir a trombeta de Deus tocar. É isso, irmãos. Este mundo aqui, quem recebe glória aqui, lá no céu não receberá glória, porque a glória já está sendo recebida aqui. Parábola do rico e do Lázaro, né? Olha, você recebeu a sua glória aqui. Então, quando você fizer a obra de Deus, quando você trabalhar na obra do Senhor, quando você evangelizar, distribuir um folheto, falar de Jesus para alguém, não te preocupa, porque o Senhor Jesus diz para mim e para você nessa noite, eu sei as tuas obras. Eu sei a tua tribulação. Eu sei aqueles que blasfemam contra vocês. Eu sei aqueles que se dizem ricos, financeiramente falando, mas são pobres espiritualmente. Como também eu sei quem é pobre financeiramente, mas é rico espiritualmente. Aleluia! Glorifique o Senhor Jesus, porque Ele é justo. Ele é um rei justo. E Ele diz, ó, não se preocupe, porque tem aqueles que dizem que são crentes, mas não são. Todos nós sabemos que no meio do joio, ou no meio do trigo, há joio. Tem, não te preocupa. O Senhor Jesus, Ele sabe como fazer. Ele diz, ó, não são crentes, são da sinagoga de Satanás. Não temas do que virá, do que poderá acontecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Essa frase aí, irmãos, tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aí representam 10 imperadores da história do Império Romano. Está aqui, ó. 10 imperadores da história do Império Romano, que foram terríveis perseguidores dos cristãos. 10 imperadores, esses 10 dias aqui, representam 10 imperadores terríveis. Nero, imperador Nero, eu anotei todos aqui, do ano 54 a 68. Imperador Domiciano, imperador Trajano, imperador Marco Aurélio, imperador Sevério, imperador Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. 10 imperadores. Se você for estudar a história, você vai ver que esses 10 homens foram tremendos perseguidores, terríveis perseguidores do Evangelho. Está aqui escrita a história. Perseguiram implacavelmente os homens de Deus. O pastor dessa igreja, o ano da igreja de Esmirna, ele foi sacrificado vivo. E foi dado a ele a chance, que eu já disse a vocês, Policarpo de Esmirna. Foi dada a chance a ele de negar o nome de Jesus. Ele disse, Jesus só me fez o bem. Tenho 86 anos. Sei o Deus que eu estou servindo. Pode fazer o que está no teu coração. E aquele imperador tomou um susto muito grande. Mas muitos cristãos, inúmeros cristãos, dizem aí, porque há muita polêmica nesse estudo, mas dizem que foi milhares e milhares de cristãos. Por baixo eles citam 7.000 cristãos sacrificados nesse período de 200 anos da igreja, do ano 100 até ao ano 300. Foi 200 anos de perseguição. Esse período representa a igreja de Esmirna. Era uma igreja sofredora. Era uma igreja que enfrentou terríveis perseguição. Meu amado irmão, nós louvamos a Jesus porque nós estamos no mundo ocidental. Nós nascemos num país, irmãos, que nunca perseguiu o evangelho. Olha, se nós vemos aqui a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre. Mas você deve saber que a Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, ela foi fundada em 1911 por 2 homens, 2 missionários. 2 missionários saíram lá da Suécia. Suécia, um país frio, ali próximo, ali na região mais ao sul da Europa, região chamada como Escandinávia. E aí eles saíram, foram para os Estados Unidos, chegaram no Brasil.
Começaram a igreja 2 homens, irmãos. 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre. 2 missionários começaram a Assembleia de Deus no Brasil, em 1911. Hoje nós estamos em 2022. Esses homens enfrentaram adversidades. Esses homens enfrentaram perseguições. Esses homens enfrentaram pestes, andaram muito a pé. Passaram muito frio, muita chuva. Comeram manga com sal. Mas olha o que foi que aconteceu. Olha como é que é o Brasil hoje. O Brasil hoje, meus amados irmãos, tem 215 milhões de habitantes. E tem em torno de quase 100 milhões de evangélicos. Você sabia disso? Todo dia a igreja cresce, irmãos. Nós temos liberdade de pregar o evangelho. E glória a Deus por isso. Devemos aproveitar essa liberdade, ganhar almas para Jesus. Distribua um folheto, fale de Jesus. Tenha um comportamento adequado, educado. Mas não deixe de falar de Jesus. Porque nós somos santos, nós somos sal, mas nós somos luz. E precisamos brilhar perante a coletividade, a sociedade. Não precisamos brilhar só como estamos com o microfone na mão, não. Esse período que nós estamos pregando aqui é muito bom e importante, nós brilhamos mesmo, porque somos a luz de Cristo. Mas mais importante é brilhar na sociedade. Mais importante é brilhar na nossa casa. Mais importante é brilhar no nosso trabalho. Mais importante é brilhar na universidade, no colégio. Onde quer que nós colocamos o nosso pé, a planta do nosso pé, o Senhor Jesus está conosco, a luz de Cristo está conosco. Então nós devemos fazer sim a obra do Senhor Jesus. Porque nós somos uma igreja, um país livre. Mas nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que tem um Oriente. Não podemos esquecer que lá no mundo oriental os irmãos estão proibidos de ter Bíblia. Você sabia dessa? 21 de abril de 2022, o mundo sabe disso. Tem uma missão aí chamada Portas Abertas, que é um site. Você vai ver que no mundo oriental os irmãos são proibidos, ninguém pode ter nem Bíblia. Não pode haver reunião. Tem que ser escondido. Que liberdade é essa, né? Mas Jesus está dizendo aqui, ó. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar adversidades, mesmo que nós tenhamos que enfrentar tribulação, aflição ou perseguição, Jesus disse, não tem mais. Nada tem mais das coisas que há de padecer. Eu tenho aqui nas minhas mãos, está aqui o livro e eu anotei. 10 imperadores, irmãos, homens hiperpoderosos, que tinham a caneta na mão, tentaram destruir a igreja, mas não conseguiram. Você sabe por que não conseguiram? Porque não podem levantar nem os olhos contra o Senhor da igreja que é Jesus Cristo. Há poucos dias nós vimos no Brasil aqui uma pessoa que se diz formadora de opinião e disse, olha, eu até acho Jesus Cristo uma pessoa legal. Mas o problema é o seu corpo. O problema é os seus discípulos, os seus servos. Pois eu quero dizer para ela, eu sei que alguém já disse, mas é bom dizer que não existe corpo sem cabeça. É preciso dizer para essa senhorita que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, conforme está escrito na carta aos Efésios. Então não se levante contra a igreja, não se levante contra o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja e Ele vai requerer de você. Quem se levanta contra a igreja do Deus vive, irmãos. O pastor Gessé tem pregado isso reiteradamente. Não vai muito longe. Não vai longe. Pode esperar. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Para nós termos uma ideia, não existia igreja antes de Cristo. Antes de Cristo, existia o Antigo Testamento. Existia o judaísmo. Mas diz a palavra de Deus que uma luz brilhou na humanidade. Nasceu Jesus Cristo. A igreja foi inaugurada. Nós somos a igreja. Nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós estamos aqui fazendo a obra
do nosso Salvador, do nosso Senhor, daquele que morreu por nós. E daquele que diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não atribuleis o vosso coração. Não estejais aflitos. Não temais do que vem amanhã. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou para o Pai. E vou para o Pai preparar lugar, para que um dia venha buscar vocês. Glorifique ao Senhor e adore ao Senhor, porque a promessa de Deus é viva. Nós servimos um Deus vivo. Não adianta se levantar contra a igreja. Não adianta querer destruir a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos corpo de Cristo, irmãos um dos outros. Essa igreja era uma igreja perseguida, mas era uma igreja que era cheia do poder de Deus, era cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que a luz brilhava, é uma igreja que tinha comunhão, é uma igreja que evangelizava, é uma igreja que ensinava, é uma igreja onde o evangelho era proclamado, Jesus Cristo se fazia presente no meio dela. E aqui está o testemunho que Jesus disse: não temais, ouçam a voz do Espírito de Deus. Deixa Jesus falar com cada um de vocês nessa noite. E que a palavra de Deus seja honrada. Que a palavra de Deus seja honrada. O nome de Jesus seja honrada. E essa palavra chegue no coração das pessoas que estão ouvindo. E produza frutos. Frutos dignos de arrependimento. Que eu e você possamos nos converter dos nossos pecados, pedir perdão, aceitar Jesus Cristo, receber Jesus como Senhor e Salvador e ficar aguardando o brado, a trombeta de Deus tocar. Aí Jesus vem buscar a sua igreja. Nós não abrir e fechar de olhos seremos transformados e aí subiremos para estar para sempre com o Senhor. Esta é a nossa esperança. Se você quiser ter essa esperança no seu coração, aceite a Jesus Cristo, que o convite está feito. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro, seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Nós vamos orar. Nós temos um ato maravilhoso que faz parte da nossa liturgia. É estar recolhendo os dízimos e oferta para o bom andamento da obra do Senhor. Com certeza você já está vendo aí a forma que você pode contribuir. Você vai estar ouvindo uma canção. Enquanto isso, também você pode tomar decisão. Decida, vida ou morte. Você ouviu a palavra é poderosa, é fiel, é verdadeira. Então nós vamos orar pelos dizimistas e ofertantes e você vai contribuir. E aqueles que estarão fazendo um compromisso com Deus,
de reconciliar ou aceitar a Cristo, mande seu nome que nós estaremos orando por você. Maravilhoso Deus, Pai de tanta bondade, Deus de infinita misericórdia, Senhor, os teus filhos que estão acompanhando e vendo aí no rodapé, Senhor, a forma que vão contribuir, a maneira, aquilo que colocaram nos seus corações, que eles possam ser agraciados e abençoados, também aqueles que se fazem presente, que cooperaram, que vão cooperar, que sejam abençoados por Ti. Abre as portas da facilidade e entrega a vitória da Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Contribua com alegria. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Rei exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem recebeu a palavra diz amém. Eu quero louvar o Senhor pelas 7 vidas que se renderam aos pés de Jesus. Glória a Deus. Vale um glória a Deus bem forte. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Renan Ferreira, Tiago Rocha, Gilberto, Carlos, Ana, Elivânio e Daniel Arruda, entregando o coração para Jesus. Que festa maravilhosa. Oh, aleluia. Com certeza essas vidas serão mudadas e moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos terminar o culto com a certeza que Deus falou conosco. Vamos sair daqui abastecido. Amanhã, nosso grande culto de ensino, e eu quero que os irmãos se façam presente, os que são os nossos crentes congregados virtualmente, também se façam presente às 19 horas. Então, seja um divulgador desta obra. E rogo as vossas orações. Dia 27 estamos viajando para o continente africano. Vamos ficar uma temporada lá. E eu rogo as vossas orações. Quem vai orar por nós diz amém. Eu ouvi bastante amém. Glória a Deus. Eu sei que nós estaremos sob uma cobertura espiritual.
nós vamos ali fazer algo em prol do reino dos céus. Então ore por nós, para que seja uma viagem abençoada, que muitas vidas venham se render aos pés do Senhor. Não é uma viagem fácil de fazer. Só para você cansar um pouquinho, nós vamos sair daqui no dia 27, às 13 horas, e vamos chegar lá na África no dia 29, às 17 horas. Então é uma viagem cansativa, mas eu conto com as vossas orações. Conto com as vossas orações. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, eu quero te louvar. Eu quero glorificar a Ti pelo Teu grande amor, pela Tua, aleluia, maneira gloriosa, multiforme graça que alcançou os corações, essas vidas que se renderam aos Teus pés, que eles possam, Senhor, continuar sendo abençoados e agraciados pelo poder que existe nesta palavra, neste nome bendito. Deus amado, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo perigo. Nos dá, Senhor, um final de semana abençoado. Venha nos guardar, venha nos ajudar, venha nos amparar. Venha, Senhor, fazer milagres e maravilha. Senhor, eu peço, Senhor, venha cuidar desta viagem missionária. Nos leve em paz. Que muitas vidas sejam salvas ali naquele continente. Que muitas vidas sejam salvas naquele lugar. E que nós possamos vir trazendo notícia boa, aleluia. E com certeza, Senhor, trará alegria aos corações. Senhor, eu quero te louvar por tudo, Senhor. Continue nos abençoando com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estende a sua mão. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre a igreja, e todos digam amém, amém, amém. Deus abençoe, um cheiro bem grandão no seu coração. Deus abençoe, aleluia.